Meus amados irmãos, vamos ler aos Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Grande Criador, mais uma vez nos aproximamos de Ti para reconhecermos a fé que o Senhor reconhece. Toma conta de cada um de nós, pois ninguém quer perder-se, mas estamos aqui para ser advertidos, corrigidos, ensinados, para podermos ter a verdadeira confiança em Deus. Toma conta da sua igreja. Nós, como seres mortais, o que podemos fazer é estudar, orar e falar, crer naquilo que nós pregamos. Somente o Senhor pode manifestar em cada coração segurança e fé naquilo que se ouve. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos falar um pouquinho sobre fé e apostasia. Bom, a própria Bíblia já nos informa o que é fé. É um firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A gente crê. Fé não sente, fé crê. Fé não apalpa, fé crê. Fé não vê, fé crê. Então nós estamos seguros nisto. Agora, sempre tem a prova daquilo que não se vê. Estava pensando nesta mensagem, ao ler os ungidos dos últimos dias. Tem pessoas que são ungidas, elas têm unção e vão se perder. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, eu curei os enfermos, expulsei demônios, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Então nós não queremos viver uma fé inoperante perante Deus, que muitas vezes você tem uma fé operante fisicamente, uma fé que as pessoas podem até ver, decifrar, através de uma oração. Você foi curado, você alcançou a bênção, você pediu, você creu, você recebeu. Eu estou pensando numa fé que nos aproxima mais de Deus, porque é uma fé que, se no tempo que viesse o Filho do Homem, porventura
acharia fé na terra? Certo? É esta fé que nós estamos pensando nela. Não estamos nem pensando numa fé de levantar algo. Vamos ter fé para construir, ter fé para prosperar. Há muitas formas de fé, mas vamos falar de uma fé que a Bíblia fala, e esta é a fé desse tempo que começou nos Estados Unidos. O capítulo 18 de São Lucas fala desta fé. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então todos nós sabemos que o Filho do Homem já veio. Alguém diz, mas o Filho do Homem é Jesus Cristo. É Jesus Cristo Alfa e Jesus Cristo Ômega. Só que Jesus Cristo Alfa é Jesus Cristo mesmo. Jesus Cristo Ômega é Jesus Cristo em outra pessoa. Então é uma fé principiante, uma fé final. Há uma fé que você tem, que os apóstolos semearam, e com esta fé você não será arrebatado, ou nós não cremos no profeta, certo? O profeta diz, com a fé que temos, não podemos subir. E a fé, não vou falar a fé que eu tenho, a fé que o William Branham tinha era de cura divina, era de ressurreição, ele tinha fé de milagres, e diz que com aquela fé não poderíamos subir. Então, eu quero falar mais sobre esta fé. Primeiro selo 35, na antiga tradução, que o irmão Branham fala sobre isso. Nós precisamos de uma fé que os trovões, diz o profeta, trariam. Esta seria uma fé distinta. E os trovões só poderiam ser soados nos dias da voz do sétimo anjo, porque ele era o último trovão, era a última forma de você ouvir o rebombar de Deus, da sua palavra. Ele era o sétimo trovão. Então vamos falar sobre isso. Porventura, quando o Filho do Homem vier, Jesus falou, ele vai achar fé na terra? Ele não achou fé pentecostal. Ele achou fé de cura. Quem disse que não? O Filho do Homem achou. Jesus Cristo, no profeta do dia, encontrou fé de cura. O povo podia ser curado, ao ponto de Deus falar para o irmão Branham, se você conseguir fazer o povo crer em você. Agora, não é fácil fazer o povo crer na gente. O que eu entendo na Bíblia é que sempre é que você tem que fazer o povo crer em Deus. Dessa vez Deus veio e falou, se você conseguir fazer o povo crer em ti, certo? Nada resistirá à sua oração, nem mesmo câncer. Então, Deus estava fazendo um trabalho que não podia fazer em época alguma. Se você perguntar no tempo de Moisés, no tempo de Josué, no tempo de Elias, ele não podia fazer no tempo de Paulo, no tempo de Jesus, ele não podia fazer. Então, é um período que ele tinha que fazer, manifestar esta fé. Agora, ele não encontrou a fé que era a fé principal. Ele pode encontrar a fé de cura, fé de ressurreição, fé de bênção natural, mas não encontrou fé na palavra, na mensagem do dia. O povo não estava tendo fé nem na mensagem de 2000 anos atrás. Se você procurar agora quem tem fé que Pedro teve, alguém diz eu creio que ele foi lá na porta do templo chamado Formosa e curou o coxo. Esta não é a fé
que estamos falando. Era a fé de pregação de Pedro. E aquela fé que Pedro pregava era a mesma fé que ele batizava. Então, se você procura esta fé entre os pentecostais, que vão todo dia na igreja, 2, 3 vezes na igreja, vocês vêm 3 vezes por semana. Quem vem? 3 vezes por semana. Os pentecostais vão 3 vezes ao dia na igreja, certo? E recebem bênçãos, pulam, gritam, mas eles não têm fé na palavra que vocês ouvem 3 vezes por semana. Eles ouvem 3 vezes por dia. Então, a fé deles é exercitada naquilo que se ouve. O pregador leva eles a ter fé para cura. Então, eles vão cedo, mais tarde, de noite, e vão alcançando fé para cura. E eles têm fé para dar oferta, eles têm fé até para dar casa para a igreja. Eles têm fé. O pregador faz uma lavagem cerebral neles, de tal forma de que eles fazem isso. Até na mensagem já aconteceu isso. Das pessoas fazer o último que tem. Não é nem dar para a igreja, dá para o pastor. Totalmente errado. Mas eles têm fé. Você vê as pessoas, e por que o fulano, tem muita gente que largou de nós aqui, e estão atrás das denominações de prosperidade. Você pode ver um culto de cura, se você for lá, você vai encontrar, o dia da prosperidade, você vai encontrar irmãos que estavam aqui. Por quê? Eles estão em busca, eles regrediram, eles estão em busca de progresso natural. Eles querem saber se a firma vai crescer, se eles vão melhorar financeiramente. Eles não estão em busca da fé verdadeira. Dizendo de pessoas que já ouviram nós pregar, que já quiseram pregar melhor que nós, mas nunca tiveram nada. E estão procurando esse tipo de fé hoje, porque eles acham que isso é fé. Melhorar de vida, isso é fé. E não estamos falando dessa fé. Jesus, em São Lucas 18, não falou desta fé. Por isso ele diz, porventura quando vier o Filho do Homem, quer dizer, o ministério dele era o Filho do Homem. Como que ele estava falando de um Filho do Homem que ia vir há 2000 anos? Porventura quando vier o Filho do Homem, quer dizer, eu vim e não encontrei fé. Porventura quando o Filho do Homem vier, ele vai achar fé na terra? Então passou 2 milênios, aí vem o Filho do Homem outra vez. O Filho do Homem é Cristo, num homem. Não importa qual o nome dele, mas o Filho do Homem é Cristo. É Cristo num homem. Então foi Cristo em Jesus, foi Cristo em Brana. Isto é, ministério do Filho do Homem. Mas tem a pergunta, achará fé na terra? Não achou. Ele veio restaurar a fé perdida, a fé que eles deixaram para trás. Agora, vocês podem ver que o William Branham não vem pregando uma fé de restauração em Moisés, na lei, nos profetas, mas ele veio pregando uma fé de restauração naquilo que havia caído. A igreja perdeu. A igreja perdeu a fé verdadeira na palavra. A igreja ficou apenas com fé de milagres, fé de cura, enquanto que ela não tem fé, que é confiança na palavra que Deus prega no dia, que Deus dá para nós no dia em que vivemos. A igreja não tem obtido esta fé. Do tempo de Jesus, eles tinham a fé de Moisés. No tempo de Brana, eles tinham a fé de Jesus. No tempo de João, eles têm a fé de Brana. E vivendo tudo em época diferente. E você deveria ver a fé que Deus está exigindo no tempo que você vive. Deus não está querendo que você tenha uma fé histórica. A fé de Noé, a fé de Moisés, a fé de lei.
Ele não está querendo que você tenha uma fé histórica da graça, que é muito bom, mas não prepara para arrebatamento, não te dá o mistério que estava escondido dentro dos 7 selos. Esta fé do tempo do entardecer, do tempo do 7º anjo, te dá uma fé, uma confiança naquilo que Deus está abrindo, revelando no seu dia. Isto é, uma fé com sabor fresco, uma fé de alimento fresco, uma fé de maná fresco. Passou do tempo, aquele maná estraga. Então Deus não usa mais e nem quer que você tenha aquela fé. Por isso passou 2000 anos. Agora vem, porventura o Filho do Homem achará fé na terra? Não achando fé, ele restaurou a fé que foi perdida dos apóstolos, a fé pregada por Pedro, começando em Atos dos Apóstolos, que são atos do Espírito Santo nos apóstolos. Ele começou a restaurar. Não é para você ficar com aquela fé, é para você tê-la restaurada em sua vida, para depois Deus te dar uma fé do dia, para Ele depois te manifestar a fé que nós lemos aqui. Você sabe desta fé, que é o firme fundamento do que Brana creu, é o firme fundamento do que Pedro creu, foi restaurado por Brana. O firme fundamento do que Brana creu é restaurado nos dias da noiva. É o firme fundamento. Então não falamos daquela fé de cura que o irmão Brana teve. Estamos falando daquela fé que Deus deu ao irmão Brana na revelação dos 7 selos. Fé é confiança. Confiança no quê? Confiança no que foi revelado. Aquilo que eu não sabia. Fé é isso. Eu não sabia e creio naquilo. E começo a saber, porque eu criei naquilo. Eu tive confiança. Então nós estamos para poder nos despertar nesta fé. Não vamos falar tanto da apostasia, mas vamos mexer nela. Porque quem não tem a fé é um apóstata. Um apóstata é aquele que abandonou a fé, caiu da fé. Que fé? A fé original. A fé que Pedro teve. Pergunta para os pentecostais: cadê a fé de Pedro? Eles têm a fé de Atos 3, da cura do coxo, mas eles não têm a fé de Atos 2, não têm a fé de Atos 1, porque vocês estão olhando para as alturas. Este Jesus que vocês viram que ele foi tomado em cima nas nuvens, ele há de voltar, assim como para o céu o vistes ir. Eles não têm esta fé. Atos 1, verso 11. Eles não têm esta fé que Pedro pregou no dia do Pentecostes, recebeu o Espírito Santo, falou línguas, e que o povo entendeu. Está escrito lá, partos, medos, natural da Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha. Está falando as línguas que eles ouviram, aqueles irmãos falar. Eles não estavam falando língua dos anjos no dia de Pentecostes. Que existe língua dos anjos, língua dos homens, existe. Mas eles não estavam falando língua dos anjos no dia de Pentecostes. Eles estavam falando línguas que o povo entendeu. Está escrito em Atos 2. Quem quer examinar, vai em Atos 2. Vê se ele está falando uma língua estranha. A língua estranha era conhecida por quem ouvia. Era estranha para eles. Pedro não sabia, os demais, eles não sabiam falar aquela língua, mas estavam falando. Mas o povo que estava ouvindo entendia, diz: nós entendemos eles falarem na nossa própria língua materna. Então, se eles entenderam, aí eles vêm, os pentecostais vêm em língua estranha e diz que a evidência do Espírito Santo é língua estranha. No dia de Pentecostes não foi língua estranha.
Eles entenderam a língua. Foi falado uma língua que eles entenderam. Era como se tivesse um japonês aqui, se tivesse um inglês, um italiano, um russo. Alguns irmãos falassem aqui em línguas, eles estavam entendendo. Então era a língua dos homens. No dia de Pentecostes, dia da descida do Espírito Santo. Nós pergunta, cadê isso? Foi restaurado nos dias do irmão Branham. Ele veio restaurar isso aí, para mostrar para nós que não é a língua estranha que os pentecostais pregaram, mas que era um novo ensinamento, na verdade, que você precisa ter fé. Irmão, todo ensinamento você tem que ter fé. Você vai no Espiritismo, você tem que ter fé no Espiritismo. Se você vai no catolicismo, você vai ter que ter fé na Maria, na Aparecida, no Pedro, no João, quantos eles apresentaram para você. E você vai ter que ter fé naquele que prega para você. E se você vem aqui, você tem que ter fé naquilo que você ouve. Fé é confiança. E sabe por quê? Eu vou voltar, porque eu creio nisso daí também. Alguém fala para você, isso vai te levar para o inferno. Se for, eu vou crendo. Certo? Eu vou para o inferno crente, crendo na mensagem do dia, na revelação do dia. Eles ficam loucos com a gente. Você não vai fugir do inferno. Não, desse daí não. Por quê? Porque ele é inferno para você, mas para mim ele é céu. Ele não é certo para você, mas para mim ele é certo. Assim como a trindade para nós não é certa, do jeito que eles creem. Existe uma trindade de ofícios, mas eles dizem que são de pessoas. Aí está errado. Mas tudo fala trindade. Eu posso dizer para você que Deus é uma trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. É uma trindade de ofícios. Mas o pentecostal vem e prega para você e diz que ele é uma trindade de pessoas. Aí não. Uma pessoa Pai, outra pessoa Filho, outra pessoa Espírito Santo. Aí não. Mas quando você vê todos ofícios numa pessoa, aí é certo. Há uma pessoa, essa é Cristo. Ela é a pessoa do Espírito Santo. Ela é a pessoa do Pai invisível. É você olhar, quem me vê a mim, vê o Pai. Amém. Não são coisinhas que a gente passa para poder ver a fé restaurada. Então você vai a Atos 2, 37, 38 a 40. E vê se os pentecostais têm esta fé. E eu vou te provar na Bíblia, ele não precisa nem te provar, ele sabe disso. Está escrito aqui na Bíblia. Deus reconhece uma fé. Se tivesse duas, tudo bem, podia ficar meio lá, meio cá, tem duas. Uma fé. É uma fé. Uma vez ele teve que reconhecer a fé na lei, a confiança na lei. É o que ele deu, é o que ele tinha dado ao povo. Então é o que Deus reconhecia. Deus reconhece o que ele te dá. Deus não reconhece o que você dá a ele. Deus reconhece o que ele te dá. Deus não reconhece o que os teólogos querem dar. Deus reconhece o que ele dá para os teólogos. Se os teólogos recebem o que Deus dá, aí Deus reconhece. Mas o que Deus dá, o teólogo não reconhece. Então, se o teólogo não reconhece, Deus também não o reconhece. Porque Deus tem dado aquela fé que deu a Pedro no dia de Pentecostes. Você já viu alguma vez na Bíblia alguém falando de batismo em nome de Jesus Cristo? Fora de Pedro? Não. Não tem. Como você crê? Fé. Tem confiança. Espera, mas Jesus não batizou assim. Bom, Jesus nem batizava. A Bíblia diz que ele não batizava. Eram os seus discípulos que batizavam. Então, quando você tem uma fé, você tem que saber que aquela fé, naquele dia, ela destaca, ela é a única fé que Deus deu naquele dia. No dia de Pentecostes, era a fé superior, atestada pelos 4 evangelhos, na verdade. Os 4 evangelhos podiam mostrar para você que tinha que ter esta fé, e eles eram os primeiros a fazer batismo, a formar igreja na fé
verdadeira. E eles nunca formaram uma igreja numa fé trinitária, dualista. Mesmo que quando fala-se na Bíblia, eu e o Pai, pronto, eles querem dizer que são dois. Convém que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Vou e venho para vós, ele pronto, aí já é três. Ele vai e vem em forma de espírito. Era o mesmo. Eles nunca podem ver que é o mesmo. Porque Deus reconhece uma fé, porque Deus é um Deus. Deus reconhece uma igreja, porque Deus é um corpo. Vamos aqui. A Bíblia fala bem alto. E todo mundo conhece isso. Vou ler porque é boa a escritura, Efésios 4, verso 3 em diante. Procurando guardar a unidade, não a dualidade, não a trindade. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo. Eu já falo em unidade porque vou te mostrar o que eu sou. Há um só corpo. É um só Espírito. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor. Todo mundo sabe disso. Uma só fé. Quem que não sabe? Mas você vê, tem fé católica, fé batista, fé protestante, fé bramista. Tem fé, vários tipos de fé. Mas Deus reconhece uma fé. Tem uma fé apenas. Não tem mais do que uma fé. No dia, eu só quero que você tenha isso em mente, que isso é uma revelação. No dia que Deus está trabalhando, aquela é a fé que Ele reconhece. Nos dias de Jesus, Ele conhecia aquele batismo, nos dias de Jesus, que não tinha vertido sangue ainda. Mas depois que Jesus morreu, o batismo tinha que ser diferente. Porque agora tinha sangue vertido. Ele vai reconhecer o batismo. É por isso que você encontra Atos 19, aqueles discípulos sendo batizados novamente. Por quê? Porque foram batizados novamente. Eles tinham sido batizados no batismo de João, mas foram batizados antes do derramamento do sangue. Agora é uma outra fé. Você é batizado depois que o sangue foi vertido. Então, se o sangue foi vertido, agora você é batizado em nome daquele que verteu o sangue. Porque é através do sangue que se perdoa todo o pecado. Então aí foi batizado. Por isso, em Atos 19, eles foram batizados. Já eram e foram batizados outra vez. Porque foram batizados depois de ser vertido o sangue. Tinha que ser batizado. Antes de ser vertido o sangue, eles foram batizados por João Batista, vamos dizer, pelo batismo de João, mas agora, eles podiam dizer, mas João foi o maior profeta. Não importa. Agora tinha Paulo, Pedro, que estavam pregando a mensagem e mostrava para eles. Eles realizaram esse batismo antes do derramamento do sangue. Agora já foi derramado o sangue, o batismo tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Não tem escritura para dizer que nome que eles batizavam. Certo? Não tem escritura. Porque você vê Mateus 28, 19, e de ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Agora, ele está dizendo em nome, mas as pessoas iam começar esse batismo, se vocês notarem, eles começaram esse batismo no Pentecostes. As primeiras pessoas batizadas, reconhecendo que é Pai, Filho e Espírito Santo, foi no Pentecostes, foi em Atos 2, 37, 38, que eles foram batizados com Pedro, que sabia qual era o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Filipe já tinha feito aquela pergunta, eu tinha dito para ele, mostra-nos o Pai, que nos basta. Ele diz, há tanto tempo estou convosco. Pedro já sabia, ele mesmo.
Pai, Filho e Espírito Santo. Aí ele batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta era a fé dos dias de Pedro. O que Brana veio fazer? O que o ministério de Elias veio fazer? 17:11 de São Mateus. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ele veio restaurar esta fé que havia sido perdida desde o tempo de Pedro. Os apóstolos morreram. João foi o último apóstolo a morrer. E mesmo que ele foi perseguido, mas ele ainda morreu com uma morte natural. João, o último dos apóstolos, mas eles batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo. Tinha que ser restaurado isso. Por isso veio o profeta Elias, que é o ministério, num outro homem. Não é o Elias, mas é o ministério de Elias, no outro homem chamado Brana. Por isso Brana não é Jesus, mas é Jesus no ministério dentro de um homem chamado Brana, realizando esse ministério. Então você tem que descobrir sempre a fé correta do dia. Se você não tem aquela fé, você é um apóstata. Se não tem aquela fé. O povo, quando chegou no templo aqui do irmão Brana, que eles não tinham batismo em nome de Jesus Cristo, e eles ouviram a mensagem e rejeitaram, que a questão está, enquanto o pregador está pregando, está vivo, anunciando a mensagem, você tem a oportunidade de se arrepender e começar tudo de novo. Arrependia, porque foi batizado falando do Pai, Filho e Espírito Santo, e é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso foi o que o irmão Brana, com o ministério de Elias, veio restaurar. Aí alcançamos isso. Mas pergunta para os pentecostais, esse montão de gente, milhões de pessoas que rejeitam a fé original. O que acontece? São apóstatas. E vamos chegando aqui ao momento que muitas vezes nós da mensagem somos apóstatas. Chega até o ponto, apóstatas em Brana, apóstatas em João, apóstatas da noiva. O que é um apóstata? É aquele que abandonou a fé. Que fé? A fé do dia. A fé que Deus manifestou no seu dia. William Brana veio e restaurou a fé de 2000 anos atrás, para que pudéssemos pelo menos caminhar no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, ter a certeza de que não tem mulher pastora, obreira, pregadora, diaconisa, não tem isso na Bíblia. Então tinha que ser restaurado através do ministério do sétimo anjo, porque eles já haviam colocado, no início do século XX, já haviam colocado mulheres pregadoras, como havia a fundadora do movimento evangelístico naqueles dias, que irmão Brana conheceu, a Aimee Semple McPherson, uma mulher zelosa para aquele dia. Ela tinha a força do evangelho, mas agora chegou a mensagem que ela precisava conhecer a posição dela. E elas nunca vão tomar sua posição. Essas pessoas morreram naquele tempo, no tempo do irmão Brana, sabendo do que é verdade, sabendo que não podiam fazer aquilo. E elas morreram, e Deus já tinha restaurado aquela fé. Porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Não encontrou fé na mensagem de Pedro, fé na mensagem de Paulo, fé na mensagem de João. Agora, para você ter fé na mensagem de Brana, teria que primeiro Deus ter enviado William Brana como sétimo anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7, e ele, pregado a mensagem, aberto a palavra, como o cordeiro abriu o livro e entregou para ele um livro aberto em Apocalipse 10, de 1 a 7, o cordeiro veio do céu e entregou para ele, para William Brana, para o sétimo anjo, o livro aberto. Agora, quem não creu nos Estados Unidos, quando Deus estava operando aquela fé, olha para você ver, irmão, presta atenção, se você vencer você mesmo, o seu sono, já pensou bem eu pregando aqui também. A gente tem que vencer a gente. O Eutico que tinha que vencer ele, não venceu, morreu. Precisa dar trabalho para os outros ressuscitar. Então,
A gente tem que vencer a gente quando vem na igreja. Se você é acostumado a assistir novela, você não perde. Não é um capítulo, não, uma cena. Se assiste um filme, não perde uma cena. Não é um capítulo, não. Eu se perdeu, eu fiquei perdido. E na igreja a gente perde, fica perdido, fica perambulando para lá, para cá. Você fica perambulando na igreja, perdido na igreja. E não acha que está perdido. E não zanga consigo mesmo. Perdi meu capítulo. O capítulo da fé, que está me mostrando a mensagem da hora, a mensagem do dia. É isso que os Estados Unidos perderam. Eles perderam o que Deus estava revelando para eles no dia. Aquilo era a fé. Eles sofreram duas coisas boas: restauração e revelação. Os Estados Unidos tiveram 3 grandes avivamentos. Pentecostalismo no início do século XX. Depois vem Deus através de William Branham, trazendo esta primeira e segunda etapa. E vem Deus depois revelando os selos, trovões, novo nome, o livro aberto nos dias da voz do 7º anjo. E eles perderam. Os Estados Unidos, com toda a sua sabedoria, perdeu toda essa luz, perdeu toda essa revelação. Pergunta para eles sobre o novo nome, Branham não falou. Pergunta para eles sobre trovões, ele não revelou. Está tudo revelado. Agora, nós porque acordamos no Brasil, mas está no tempo do Brasil dormir também. Está no tempo dele dormir, dele perder o que está sendo pregado, perder a fé, perder o ensinamento, entrar em apostasia. Porque os Estados Unidos entrou em apostasia da mensagem de Branham. Eles pregaram a mensagem, mas não é a mensagem do irmão Branham. Quem vem para o Brasil, quem semeou essa mensagem da ressurreição isolada do irmão Branham, por todo o Brasil, semeou isso no mundo inteiro. Isso não é fé de Branham. Isso é apostasia dos pregadores. Eles caíram naquela apostasia que o irmão Branham trouxe uma fé, e eles caíram da fé, tornaram-se uns apóstatas. Pensa que para de ir na igreja? Para de dar dízimos? Não. Para de prosperar? Ficar rico? Não. Deus permite que continue do mesmo jeito. Eles continuam ficando ricos, prosperando, dando seus dízimos para fé errada. Como você pode sustentar uma fé que o William Branham não sustentou, que a Bíblia não sustenta? Se eu digo para você, uma fé seria restaurada no último dia, está na Bíblia. Se teríamos que ter os selos revelados, novo nome, está na Bíblia, está em Apocalipse. Se ninguém tem, problema de quem não tem, mas Deus já revelou. Eu tenho que encontrar esse lugar de fé e estabelecer minha fé ali. E se eu não tenho esta fé, eu sou um apóstata, caído da fé, abandonou a fé. Então aqui, irmãos, está tudo claro. É um Senhor, um só Senhor, uma só fé. Naquele dia Deus não vai reconhecer. Porque hoje o que nós temos, não, é uma coisa maior. O que vai para o céu? Não, lá tem um cantinho para o católico, para o espírito. Não. Aqui na terra tem, lá no céu não tem não. Lá no céu não tem cantinho para católico, para espírito, para tabernáculo da fé. Lá no céu não tem. Para pentecostal, lá no céu não. Aqui na terra tem canto para todo mundo, mas no céu é uma só fé. Aqui na terra você pode discutir a fé, mas para ir para o céu é uma só fé. Você pode ter vários senhores, mas para o céu é um só Senhor.
Você pode ser batizado do jeito que você quiser, mas para o céu é um só batismo. Um só. As pessoas que Deus vai ter que aceitar. Não, vai entrar lá, o trinitariano vai entrar. Sabe, os trinitarianos que vão entrar? Aqueles que não tiveram a revelação e a mensagem não foi pregada para eles. Eles vão chegar com a mensagem que eles tiveram no dia. Tem que ter a fé daquele dia. Mas quando Deus, porque você vê, Lutero veio com uma fé trinitária, Wesley veio com uma fé trinitária, Lutero veio até com cachimbo, Wesley veio com santificação. Aí vieram os pentecostais com línguas estranhas. Até aquele dia Deus reconhece aquilo, porque eles não tinham nada melhor, ninguém nunca tinha dado uma luz melhor. Mas quando chegou o Elias, e que mostrou para luteranos, wesleyanos e pentecostais, que Deus não é três, e que Deus é um, e que batismo não é falando Pai, Filho e Espírito Santo, é em nome do Senhor Jesus Cristo, que este é o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e eles caíram desta fé, rejeitaram. Aí eles se tornaram apóstatas. Então estes se perdem. Estes se perdem. Você vê uma turma de crente nova entrando na igreja da mensagem hoje. Oh, irmãos, aqueles que morreram lá atrás, antes do ano 2000, bem-aventurados são aqueles que morreram antes do ano 2000. Porque depois do ano 2000, não vai ter jeito mais. Não é aquela fé que você tinha até o ano 2000, que não sabia trovões, que não sabia selos, que não sabia novo nome, que não sabia da vinda do Filho do Homem, da vinda de Cristo numa nuvem. Dali para cá, você só vai entrar com esta fé. A fé que você tinha serviu até o ano 2000. Do ano 2000 para cá, Deus abriu a fé. A fé é essa daqui, os trovões é isso daqui, ó. Novo nome é Brana. Deus abriu isso daí. Sétimo selo, 7 selos revelados. Agora, Deus vai tratar com os crentes da agora, do jeito que Ele tratou do ano 2000 atrás? Não. De 2000 para trás? Não. Ele vai tratar com a fé do dia. É a fé que você tem hoje, é a fé que ele revelou e está mostrando. Nos dias de William Branham, ele trouxe uma fé que revelou, mas não mostrou. Deus proibiu. Mas nos dias da noiva, João vem e mostra aquilo que William Branham não podia mostrar, só podia revelar. Ele não podia mostrar. Deus disse para ele, não diga a ninguém. Mas nos dias de João, ele diz para a noiva, coma. Depois você anuncie, profetize outra vez. Isto é, Brana profetizou dos selos, trovões, novo nome. Você profetiza outra vez a povos, reis, nações e línguas. Que fé você tem hoje? No ano 70, se eu tivesse morrido, eu ia para o céu, batizado, falando Pai, Filho e Espírito Santo na Trindade. Eu ia para o céu, fazendo as minhas orações em nome de Cristo e dessa Trindade augusta e divina. Lá em 70, eu ia para o céu se tivesse morrido, mas não morri. Agora Deus requereu que eu cresce no batismo em nome de Jesus Cristo. Até lá eu não sabia disso, mas de 70 para cá, aí fiquei sabendo. Aí Deus requer eu ter esta fé. Até o ano 2000 não sabíamos dos trovões, do novo nome, do Cordeiro saiu do trono. Não tínhamos sabido nada disso. Então, se nós tivéssemos morrido, estava salvo com aquilo que sabia lá. Mas agora, não. Agora você só se salva com aquilo que você sabe aqui. Por quê? Do ano 2000 para cá é que ficamos sabendo que tudo mudou.
A fé que Deus exige não era a fé só no sétimo anjo, é a fé em João. Não no homem, no ministério. Está entendendo? Quando ele diz assim, sétimo anjo, você sabe que não é o homem. Se fala João, você sabe que não é o homem. É o ministério. Tem que ter fé naquilo, naquele dia. Daqui a pouco Deus para de tratar conosco e vai tratar com os 144 mil. Aí quem que tem que ter fé são os judeus. Tem que ter fé em Moisés e Elias. Agora eu não sei como eles vão aceitar, porque eles estão esperando o Messias e vai chegar homens lá, 2 homens, fazendo uma parte o que o Messias não fez. Vai chegar 2 homens. Um pode mostrar sinais, que Moisés pode mostrar sinais messiânicos. Ele, entre os judeus, ele pode fazer isso. Mas o outro vem e fecha o céu para que não chova durante os 3 anos e meio. Você já pensou bem como vai ficar? Reclama um pouquinho quando não chove um ano, vai ficar 3 anos e meio. A hora que esses homens chegar na terra, aí ele cerra o céu. Não pensa que vai sair na televisão, ele orando, céu vai cerrar-se agora e não vai chover, não. Isso vai debaixo do quieto, é a mensagem sendo pregada lá para os judeus, e vocês têm que saber, vocês que ficaram. Vão ter que saber que Moisés e Elias estará na terra, e ele estará fazendo estas coisas, transformando água em sangue. É bom pegar a água e convertê-la em vinho. Já o Messias converte a água em vinho. Agora, esse ministério messiânico vai converter a água em sangue. Vai ser fácil para o judeu crer nisso? Mas eles vão lembrar de Moisés. Isso vai trazer à memória deles Moisés. Quando você viu o ministério da primeira e segunda etapa do irmão Brana de cura divina, isso levava a sua mente a Jesus, que fez isso lá atrás, original. Quando os judeus verem estes sinais em Moisés e Elias, eles vão lembrar dos profetas lá atrás. Eles vão ter que saber, é Deus tratando com eles, porque aquele ministério messiânico, mostrando os sinais do Messias, vai chamar a atenção só de 144 mil judeus. Porque essa mensagem, irmãos, não chama a atenção de todo mundo. É porque é uma relíquia para esse tempo da noiva. A noiva tem uma relíquia. Isto é, um certo tipo de gente e um certo número de pessoas. Não é para todo mundo. A noiva não é todo mundo. A noiva está tipificada em Enoque. Enoque foi um. O que passa pela tribulação está tipificado em Noé. Isso é o que passa pela tribulação. Mas a noiva vai ser raptada. E aí está tipificada num. Então a noiva é pequeníssima. Não adianta esperar muita gente. Eu quero ver esta fé. Eu não posso perder isso. Acho que eu perdi até meu homem. Não posso perder isso. Olha aqui. Para mim encerrar, 128 os ungidos dos últimos dias. Bom, eu vou ler um pouquinho antes. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Réprobos que em uma parte o irmão Brand diz que é apóstata. A gente sabe que do outro lado é malvado, o réprobo é um malvado, mas aqui o irmão Brand diz o que é o réprobo. Réprobos quanto à fé que uma vez foi dada aos santos, naturalmente. Concernente à fé, e ele converterá a fé dos pais, ou dos filhos aos pais. 128, os ungidos. Réprobos quanto à fé. Você sabe o que é réprobo? O que réprobo significa? Se você tem uma Bíblia Scofield, há um H aí. Bem, ali em cima diz apostasia. Uma apostasia, o que é?
que é? É o réprobo, é um apóstata. Quanto à fé. Agora hoje não é quanto à fé de crer em Brana que o povo crê, é quanto à fé de crer em João, quanto à fé de crer na noiva, quanto à fé de crer que os trovões foram revelados, quanto à fé de crer que o novo nome é Brana. Eles são réprobos, são apóstatas. Apenas um minuto, eu quero procurar algo aqui. Eu penso que anotei isso corretamente. Eu não tenho certeza, mas eu quero dizê-lo e procurá-lo antes de eu dizê-lo. Apenas um minuto. Réprobos quanto à fé. Quanto à fé. E ele fica assim, a fé. Há somente uma fé. Quanto à fé, são réprobos. E há uma fé. Eu sei que para nós falar isso é demais. Mas a fé era em Noé. Quem não creu em Noé, pereceu. A fé era em Moisés. Quem desobedeceu Moisés foi tragado. Morreu no deserto, foi tragado pela terra. A fé era a mensagem de Moisés. Quem não creu, como Acã, foi morto com toda a sua família. E era de dentro. A fé era Jesus. A fé era João Batista. A fé era Jesus. Quem não creu, pereceu. A fé era Pedro. Era a sua mensagem do dia. Era o batismo em nome de Jesus Cristo. Quem não creu, pereceu. A fé era nos dias de Brana. Restaurando todas as coisas. Batismo, posição da mulher na igreja, diáconos, colocando a coisa em ordem. Esta fé dos dias de Brana, primeira e segunda etapa. Mas na terceira etapa, a fé era trovões revelados, 7 selos revelados. Era novo nome. Sabe o que significa? Brana, irmão Li, significa perfeito, perfeição. Uma carta ao irmão Li veio. Parágrafo 28 e 29. Por que não crê? Porque são apóstatas. Abandonaram a fé. Eles têm o livro do profeta, mas abandonaram. Eles têm a Bíblia, os pentecostais têm a Bíblia e sabem a Bíblia de cor mais do que qualquer um de nós. Eles sabem a Bíblia, mas não têm fé. São réprobos quanto à fé que a Bíblia declara hoje. Eu não tenho que ter uma fé de 2000 anos atrás, porque Deus está exigindo agora uma fé de rapto, e a fé de rapto está nos trovões. E os trovões foram revelados nos 7 selos. E os 7 selos estão aí na nossa mão. Agora, João, come esse livrinho. O livrinho revelado, porque não podia comer esse livro selado. Come o livrinho revelado. E profetiza a povos, isto é a fé que João profetiza, que a noiva profetiza. Agora, eles estão abandonando esta fé, são apóstatas. Tem aqueles que são da fé, a fé do dia, a fé dos dias de Brana você não pode trazer para hoje. A fé dos dias de Brana foi até o ano 2000. Depois tem que ter abertura daquilo que William Branham não podia falar. É assim diz o Senhor. Deus diz para ele, não diga a ninguém. Ele não podia dizer. E ele não disse. E essas coisas estão hoje claras para nós. 7 trovões, 7 selos, 7º selo. Está tão claro. Mas eles não podem crer nisso. Qual motivo? Não tem fé. Confiança no que William Branham pregou. Quando eu leio aqui, aí eu creio, eu como aquilo. Eu como aquilo. Eu quero ver comer os trovões. 7 selos revelados. Comer primeira e segunda etapa é fácil. Primeira e segunda etapa, você come o que você quer. Terceira etapa, você tem que comer o que Deus quer. O que Deus deu como alimento. Terceira etapa é alimento de Deus. Foi Ele quem deu, não é nosso, é um alimento de Deus. Nós comemos.
Nós comemos. Agora, o livrinho desapareceu do mapa, que já foi comido. Você quer saber do livrinho? Examina dentro de quem comeu. Examina agora, porque já está dentro. Quando você come, não fica para lá de fora. Aquele alimento interior. Você comeu o livrinho. Do ano 2000 para cá, Deus abriu esse livrinho mesmo para comer. Foi aberto, mas não era para comer. Mas quando ele diz, João, vai ao anjo, toma o livro e coma o livro. E profetiza a povos, reis, nações e línguas. E a Bíblia ainda diz, e fui ao anjo. E tomei o livrinho. E comi. Na minha boca era doce, como mel. Mas quando caiu no meu estômago, se tornou amargo. E a voz disse, agora profetize a povos, reis, nações, línguas. Que coisa. E as pessoas não podem aceitar isto. Esta é a fé hoje. Quem não tem esta fé, há uma só fé. Não, eu estou na fé de Brana. A fé de Brana foi nos Estados Unidos. É a mesma coisa que eles disseram para o irmão Brana. Irmão Brana, mas eu recebi o Espírito Santo como foi nos dias de Pedro. Aí o irmão Brana falou assim, mas hoje pode ser um pouquinho diferente. Você diz, eu recebi o Espírito Santo como nos dias de Brana. Eu te digo, mas hoje é um pouquinho diferente. Diferente por quê? Não pode mudar. É porque a fé que Deus deu, agora é para comer aquilo que já foi revelado, que antes não podia, mas agora pode comer. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar irmãos e irmãs que têm fé, Senhor. Fé que é confiança para comer este livrinho. E não ser um apóstata, um que cai desta fé, caído da fé dos selos, da fé dos trovões, da fé do novo nome. Outros, Senhor, caíram da fé da revelação do seu profeta. Foi revelado, eles caíram daquela fé, eles não puderam permanecer naquela revelação. E hoje eles caem da fé que foi mostrada através do ministério de João, que o Senhor disse que viria para mostrar isso para nós. E eu estou agradecido pelo que o Senhor tem feito, Pai. O Senhor sempre trabalha em seres mortais. Obrigado. Nenhum de nós merecemos, mas nós comemos o livrinho. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estou esperando a terceira guerra.